Se você vem sentindo um aperto no peito, uma sensação estranha e desconfortável todo dia antes de ir pro trabalho, então esse vídeo é pra você. Essa é uma dor silenciosa, incômoda, que normalmente ninguém vê. Tudo por fora parece que tá normal. Nada mudou. Mesma função, mesma empresa, mesmo lugar, mesmas pessoas. Mas algo dentro de você começa a te chamar a atenção com um certo desconforto e incômodo que parece que vem crescendo aos poucos, dia após dia. Não é preguiça, não é procrastinação, não é falta de disciplina, não é ingratidão. Na verdade, é uma sensação ruim que você vai experimentando todos os dias sem entender direito de onde que tá vindo e pra onde que ela quer ir. E o que acontece quando a gente sente esse tipo de aperto e de desgosto, talvez, no peito, é que nós, muitas de nós, a gente vai ignorando, simplesmente empurrando com a barriga e não dando muita atenção para esse desconforto que vem, em alguns momentos, te lembrar ou te chamar a atenção para algo que não esteja te fazendo bem. E o pior, além da gente empurrando com a barriga, a gente ainda se culpa. A gente se culpa porque tem gente passando uma situação pior, a gente se culpa porque tem muitas pessoas que não têm um emprego, a gente se culpa porque é através desse trabalho que a gente consegue prover dignidade e realizar as nossas obrigações e honrar nossas contas. E aí a gente se culpa e se sente ainda mal. Então, além do desconforto que a gente tem por alguma coisa ali não tá se encaixando, a gente ainda se culpa porque a gente acha que a gente tá sendo ingrata de alguma forma, ou a gente não tá dando o valor necessário que o trabalho mereça. Mas aqui vai uma verdade difícil da gente engolir. O nosso corpo emocional, a nossa alma, a nossa energia, ela não mente. A nossa cabeça, sim, ela pode trazer informações ou criar crenças ou trazer memórias ou ideias que às vezes elas são um tanto enganosas. Mas a energia não. O nosso corpo emocional não. Eu me lembro de um dia que eu conversei com a minha psicóloga numa fase em que eu tava assim extremamente infeliz com o meu trabalho, em que eu levei como tema pra terapia a seguinte pergunta: Clécilia, como que eu passo a gostar do que eu tô fazendo? Eu me lembro dessa conversa como se fosse hoje, porque eu sentia essa culpa também. E eu estava numa posição profissional privilegiada, com um salário alto. Eu tenho aproximadamente 15 anos de formada como médica veterinária. E eu estava ocupando uma posição numa indústria de proteína animal, onde eu ocupava um cargo alto, uma função importante, mas que me gerava uma imensa frustração. Como profissional, como pessoa, algumas coisas conflitavam com o que eu acreditava, meus valores e os da empresa na época não eram muito alinhados. Só que eu tinha aquela sensação de que, é esse emprego, é esse trabalho que paga as minhas contas, né? Eu tava divorciada na época, com uma criança pequena, e o meu salário me trazia bastante tranquilidade, assim, né? Conforto, e me proporcionava uma tranquilidade financeira que era a parte boa, a princípio, da função que eu exercia. Mas esse desconforto que eu falei no começo do vídeo, ele começou no meu peito ali logo no primeiro ano. Eu fiquei aproximadamente, acho que 4 anos nessa função. Logo no primeiro ano, eu comecei a perceber, assim, que aquele sabor amargo, aquele desconforto domingo à noite, aquela sensação ruim de, putz, vou ter que ir pra lá hoje. Ela começou a me dar os primeiros sinais de que alguma coisa ali não tava indo muito bem, sabe? E eu lembro, assim, que isso começou no primeiro ano e foi numa crescente. E eu tava nesse limbo, nessa ambiguidade, nessa sensação que eu não sabia por que exatamente que eu tava sentindo aquilo. Na verdade eu sabia, tá? Na verdade eu sabia. Mas eu não queria aceitar. Porque eu pensava, com uma sensação de culpa, que quantos veterinários não queriam estar no mesmo lugar que eu, quantas pessoas não ganhavam o que eu ganhava. E eu pensava, se eu sair daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou ganhar esse valor aonde? Né? Eu sempre trabalhei na minha profissão. Então eu pensava, eu não sei fazer outra coisa. Eu vou fazer o quê, né? Eu já tive clínica de cachorro e gato e definitivamente não era algo que eu queria voltar a trabalhar. Eu sou apaixonada por pequenos animais, mas era uma coisa que me custava muito emocionalmente, a prática da clínica em si, e que também não remunerava bem. Então não era um plano pra mim, mas de alguma forma eu queria que esse desconforto ele passasse a ser menos dolorido, sabe? Porque foi numa crescente, e assim, aquele desconforto que aparecia no domingo à noite, ou de vez em quando, ou num acontecimento específico na empresa que me deixava desgostosa, ele passou a vir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, não era só domingo à noite. Eu chegava em casa extremamente esgotada. Eu tinha um cargo em que eu respondia de domingo a domingo. Então meu celular não parava, meu WhatsApp era um inferno.
Eu tava em 342 mil grupos da empresa, que demandava que eu respondesse 24 horas. Então, assim, minha vida era um inferno. Eu chegava esgotada emocionalmente. Eu pegava meu filho na escola aproximadamente 7 horas da noite, então eu ficava 12 horas, 13, às vezes 14 horas fora de casa. Às vezes eu tinha que dar plantão de madrugada. E eu lembro que eu chegava, pegava meu filho, e eu não tinha energia pra conversar com ele. Pedia alguma coisa pra comer, às vezes comia o que tinha. E pegava ele 7 horas, e às vezes 8:30 da noite, eu colocava ele pra dormir, porque eu não aguentava mais. Eu precisava, de alguma forma, repor aquela energia que me era drenada naquela situação, sabe? E isso foi nessa crescente, até que um dia começou, assim, a chegar num ponto em que eu tava pegando ranço mesmo, assim, sabe? Um negócio quase que insuportável. Eu lembro que eu acordava cedo, assim, eu sentava na cama e falava, nossa, não vou, sabe? Entrava no carro, eu trabalhava num lugar que era bem longe daqui, mais afastado. E eu lembro que eu entrava no carro e eu ia o caminho inteiro, assim, escutando uma música, ou eu colocava alguma oração, assim, sabe? Um pedido de socorro. E eu ia pensando, falava, Deus, eu queria tanto fazer alguma outra coisa na minha vida, eu não aguento mais isso aqui, essa rotina. Eu trabalhava sábado, feriado, era um inferno, assim, sabe? Era um inferno. A única parte boa era o salário. Que era bom, mas também, assim, não era um negócio que, resolvia todos os meus problemas da minha vida. Não era. Era um bom salário. Mas não ia me deixar rica, entendeu? E até de chegar ao ponto, assim, de eu chegar no estacionamento da empresa e eu não conseguir descer do carro, sabe? Falar assim, nossa, não... Tipo, não dá mais pra mim, entende? E isso foi do primeiro ano aos 4 anos, não foi só no final. No primeiro ano eu já percebi que, assim, que não era pra mim, entende? Ainda que eu desempenhasse bem a minha função, ainda que a empresa estivesse investindo em mim, ainda que eu tenha aprendido muito lá dentro e tido muita gratidão por esse período de aprendizado que eu tive lá, eu aprendi muito, desenvolvi muito como pessoa, como profissional, como gestora, mas assim, não tava dando mais, não encaixava, sabe? Eu olhava as pessoas conversando assim, super empolgadas em trabalhar com aquilo, e eu olhava e falava, cara, não é aqui, não é o meu lugar, não é aqui. Era um negócio assim, de desencaixe mesmo. Tinham reuniões em que as pessoas participavam, debatiam, e todo mundo assim, muito engajado com aquilo, sabe? E eu só pensava a todo momento que horas aquilo ia acabar pra eu poder ir embora. Isso é muito ruim. Quem já passou por isso sabe que meu, isso é... E não é o ódio pelo trabalho em si, entendeu? Às vezes você também que tá me ouvindo e que tá tendo essa sensação parecida com a minha, não é o ódio pelo trabalho em si. É pelo que aquilo passa a despertar em você, a representar pra você, entende? É o que aquilo começa a gerar dentro de você. Aquela sensação que é o trabalho que te traz de que você tá no lugar errado, você tá com as pessoas erradas, que aquilo perdeu o sentido, que você já não vê mais pra onde crescer, né? Na função que eu tava, pra eu crescer eu teria que assumir uma gerência, e eu não me via fazendo aquilo. Se na posição que eu tava, pra mim já era desgastante e extremamente difícil, pra eu subir de cargo, então, misericórdia, aí que eu não ia dar conta mesmo. Então eu me via estagnada, sem perspectiva, ainda que eu ganhasse, né, razoavelmente, e com aquela sensação horrorosa de que não é pra mim, entende? E ainda que as pessoas reconhecessem muito o meu trabalho, no meu caso não era falta de reconhecimento, e nem dificuldade em executar a função técnica em si, entende? Era esse desencaixe que eu sentia de que aquilo não era pra mim, ali não era o meu lugar, e não era aquilo que eu queria pra minha vida, entende? E esse desconforto, ele vai realmente se tornando uma dor muito silenciosa, que as pessoas não vão entender, que às vezes não vem de uma mudança brusca de rotina. Eu tive algumas situações, assim, de burnout, sabe, nesse trabalho, de esgotamento mesmo. Porque mesmo que às vezes, fisicamente, eu passasse o dia inteiro sentada trabalhando, emocionalmente, assim, a minha parte energética, a minha alma, eu saía drenada, sabe, drenada, assim. O ambiente era realmente, assim, eu não sei explicar. Não eram as pessoas, eu tinha um ótimo relacionamento com as pessoas, né? Obviamente que eu não gostava de todo mundo, mas eu tinha um bom relacionamento com as pessoas, assim, esse ambiente entre as pessoas era agradável. Mas era essa sensação de desencaixe, de que não é aqui, entende? Não sei se deu pra você entender o que eu tô falando, ou se você já passou por isso. Até que essa sensação de desconforto, ela vai crescendo e tomando uma proporção que ela fica em algum momento insuportável de você tomar uma decisão, de você ficar sem tomar uma decisão. Ela te leva pra um lugar muito ruim e ela toma um negócio que ela começa a realmente te despertar algo que te arrebenta por dentro, entende? E aí, ao mesmo tempo que ela é muito ruim, ela vem com uma sensação de lucidez. E aí naquela sessão de terapia, que eu perguntei Célia, como que eu faço pra gostar do que eu faço? A resposta que eu tive foi muito interessante, porque o que a minha psicóloga me respondeu não tem como. Não tem como. Como assim não tem como? A maioria das pessoas que estão lá, elas gostam de estar lá e, sabe, e elas queriam estar no meu lugar, porque a maioria das pessoas da indústria ganhava menos que eu, então assim... E ela falou, não tem como. Isso vem da sua alma, isso vem da sua essência.
Esse desconforto é um alerta pra dizer pra você que de fato você tá no lugar errado. E que talvez você precise desse momento pra amadurecer como profissional, como pessoa, como líder, como sei lá o quê, entendeu? Mas são ciclos. E muito provavelmente esse desconforto vai crescendo pra te informar que esse ciclo talvez esteja chegando ao fim. E aí eu me lembro de me bater um desespero na terapia. Porque na terapia muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? Eu falei, tá, Célia, o que eu vou fazer? Se esse ciclo acabou, me fala aí, qual que é o próximo? Me ajuda, resolve. Não, você é minha psicóloga, me ajuda. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. E aí eu lembro dela dar uma risada, assim, sabe? E falar assim, então, você vai ter que procurar essa resposta. A terapia às vezes é um pé no saco, né? Fala sério. Aí, você respira fundo. E começa a entender e olhar pra essa sensação de desconforto, não com culpa, mas com uma abertura ao entendimento, entende? Do que ela quer te falar. Então, assim, odiar o seu trabalho não é culpa sua, tá? E como eu falei, às vezes nem é o trabalho, entende? Só uma coisa que eu acho que é interessante você se perguntar, se você estiver passando por essa mesma situação que eu, tenta entender, de fato, e dar nome para o que é que nesse trabalho, de fato, te desmotiva. É a falta de perspectiva de crescimento? São as pessoas? Que às vezes a gente trabalha com gente que é um porre, né? E aí você fala, tem gente que não dá. Mas cobra uns negócios assim. É as pessoas? É a função? É a remuneração? Tenta dar nome pra isso, entende? Porque quando você faz uma análise assim mais profunda sobre o que de fato te causa, ou seja, o principal desse desconforto, te traz clareza e diminui a ansiedade, né? No meu caso, eu tentei fazer essas perguntas pra eu chegar num ponto pra dizer assim, tá, mas se não são as pessoas, é o ambiente. O ambiente era terrível, super insalubre, né? Não as pessoas em si, o ambiente relacional, mas o ambiente físico era um abatedouro. Então, assim, ambiente de morte, entendeu? Veterinário que gosta de bicho normalmente sofre muito nesses lugares e pra mim tinha um custo emocional bem alto. E isso não é frescura, como eu escutava algumas vezes, entendeu? Não é frescura. É só uma sensação que tá vindo te ajudar a entender que talvez aquilo é necessário por um tempo, né? Como eu falei, pra te amadurecer e pra te trazer outras habilidades como pessoa, como profissional, mas que não é pra ser, pra ficar, entendeu? Tipo, a médio, longo prazo, e falar, eu quero me aposentar fazendo isso aqui. Ou, às vezes a gente, quando cursa uma graduação, a gente tem uma tendência a colocar o diploma debaixo do braço, agarrar aquilo com unhas e dentes e até que a morte o separe. E não é assim. Entende? Não é assim. Eu consegui sair desse trabalho, fiz uma transição de carreira. Se você quiser que a gente converse mais sobre isso, sobre como foi isso pra mim, já tem 2 anos e pouco que eu não estou mais lá. Foi um alívio muito grande. Você não precisa fazer da forma que eu fiz. Eu fiz meio que queimando o barco, entendeu? Falando que deu pra mim. Porque você precisa respirar fundo e não tomar uma decisão impulsiva, que isso não vai ser maduro da sua parte, e nem estratégico. Antes de fugir, desesperadamente, pedir demissão amanhã, cagar na mesa do seu chefe, mandar ele a merda e ir embora, você precisa ir planejando essa mudança, entende? Que é algo que eu tentei fazer, mas eu confesso que eu não consegui. Então eu cheguei num momento assim que eu realmente tive que, sabe, soltar o negócio e tchau, obrigado. Mas não é o melhor a se fazer. Então você tem que ir se preparando e criando a sua estratégia. Mas como que eu vou fazer isso? Como eu disse, eu não consegui fazer. Mas eu deveria ter feito, porque eu teria sofrido menos e passado menos dificuldade, né? Não foi fácil, não foi uma decisão inteligente. Mas talvez no meu caso tinha que ser assim mesmo. Você precisa pensar que você não precisa tomar essa decisão amanhã, né? Não é inteligente fazer isso, nem ser impulsivo, nem tomar uma decisão sem pensar, até porque os boletos estão aí, né? E ninguém aqui é menino mais. Colocar uma data, talvez. Fazer um planejamento financeiro. Eu também não consegui fazer, deu tudo errado, mas enfim. Fazer um planejamento financeiro. Olhar para as possibilidades que você tem agora e que você pode ter. Analisar quais áreas você poderia trabalhar fora desse emprego ou dessa função. Quais empresas, talvez, você poderia prospectar para mudar de empresa, se talvez for um ambiente, for a sua causa principal de desconforto. Talvez empreender, né? Eu tenho uma amiga que é veterinária e ela sabia fazer um bolo no pote que ninguém mais fazia igual. E ela também passou por um burnout, passou por uma empresa assim que sugava até a alma. E ela decidiu fazer bolo no pote, começar a vender assim no tempo livre, nos finais de semana. Colocou, abriu uma loja no iFood e hoje ela vive disso e tá muito bem, muito melhor do que ela tava antes. Tive uma outra amiga também que empinou a carroça, foi embora pra Bahia, é gerente de uma pousada agora. Abandonou também a profissão e tá infinitamente mais realizada e mais em paz.
Nem tudo são flores, obviamente, não é como qualquer trabalho. Falo trabalho é trabalho, né? Gostar, a gente gosta de torta de limão, não é mesmo? Trabalho é trabalho. Mas isso não quer dizer que precisa ser um caos diário, né? E que precisa morrer ali, aposentar ali num negócio que te faz mal. Ou que não conversa mais com quem você é. A gente vai se transformando, entende? Tipo, quando eu me formei lá com 24 anos, eu me via como veterinária o resto da vida. De fato, é uma habilidade que eu vou levar pro resto da vida. Mas isso não quer dizer que eu preciso exercer ou que eu só saiba exercer isso até o resto da vida. Hoje eu tô com 39 anos e eu ainda atuo de forma autônoma, presto algumas consultorias, mas eu não me vejo mais refém dessa profissão ou atuando nisso muito tempo, entende? Então veja aí, quais são as habilidades que você tem? Você é boa em, sei lá, artesanato? Você é boa em comida? Você é boa vendedora? Você pode talvez criar conteúdo na internet? Sei lá, você pode talvez fazer uma parceria com alguém? Não sei, algo assim, entende? Primeiro você tem que identificar isso dentro de você, quais são as possibilidades reais, o que você pode fazer, e depois ir se programando pra isso, entende? Não precisa tomar uma decisão descabida e impulsiva mesmo, mas não abandone também a ideia. Não deixa pra lá, não empurre com a barriga. Se a sua alma tá te pedindo emocionalmente, ela tá te trazendo esse desconforto, é porque você precisa olhar pra isso e talvez atravessar essa barreira, essa transição, esse recomeço, seja realmente um pedido interno, pra que você se reconstrua como mulher, pra que você se fortaleça, pra que você viva uma vida com mais propósito, com mais sentido. Parece um papo besta de coach, né? De, ai, seu propósito, procura o seu propósito. Não é isso que eu tô querendo falar. Trabalhar vai ter que trabalhar, pagar as contas vai ter que pagar as contas, né? Mas não precisa ser tão penoso, entendeu? Não precisa te causar tanto atrito. Porque o atrito, na verdade, ele é bom. Mas ele é bom quando ele vem e te leva pra um movimento. Pra frente, entendeu? Quando você olha pra ele e se pergunta honestamente, o que você tá querendo me dizer? O que você tá querendo me mostrar? Sabe? Entender isso, olhar pra isso com mais carinho e com mais abertura mesmo interna, entendeu? Pra mim foi muito bom, foi muito difícil mesmo em alguns momentos, mas pra mim foi muito bom, assim, eu nunca tive vontade de voltar e nem pretendo, entende? Então, assim, mas aí você fez a transição de carreira, a gente pode falar isso num outro momento, você fez a transição de carreira e você tá ganhando a mesma coisa ou mais, ou alguma coisa assim, não necessariamente, não nessa ordem. Mas eu sou outra pessoa e eu tenho hoje um prazer enorme de viver a rotina que eu tô vivendo e a vida que eu tô vivendo, então é sobre isso. Né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a transição de carreira, como foi exatamente esse meu processo, deixe nos comentários que eu faço um vídeo depois, se é do interesse de alguém, né? Às vezes também ninguém quer saber. Eu vou deixar o card também do vídeo sobre se você acha que você tá atrasada na vida, que eu falo um pouco sobre isso. Reflito sobre isso aos meus 39 anos, qual é a sensação que às vezes vem, né? De que a gente tá parada, tá estagnada, barará, barará, barará. Vou deixar o vídeo aqui e assiste lá que você vai ver que faz muito sentido e conversa muito com o que a gente tá falando hoje, tá? Essa dor, muitas vezes, esse desconforto vai vir de você ter a consciência dentro de você que você pode viver algo melhor, algo maior. E que depende de você dar esses passinhos, se organizar, se preparar, se planejar, colocar um prazo, talvez. E construir dentro de você essa ideia de que você não tá amarrada a nenhum trabalho, a nenhuma formação, a nenhuma empresa, entendeu? Nem se a empresa for tua, tá? Eu já tive algumas empresas e vendi uma, fali outra, enfim. Nem se a empresa for sua, você não precisa virar refém, entendeu? Ficar escravo desse negócio ou achar que é pra sempre, agora eu me formei nisso aqui, meu Deus, agora eu tenho um diploma, enfim. Besteira. A vida é mais que isso. E se você sente que você pode estar em algo melhor, viver algo maior, acredita nisso. Agarra isso aí dentro de você, como eu agarrei também, pra você seguir em frente. A vida é mais que o trabalho, né? Pensa nisso. Pensa nisso. Se você gostou desse vídeo, se ele te trouxe algum grau de reflexão, de lucidez, de clareza, ele já cumpriu o seu propósito. Se inscreve no canal, fica aqui com a gente. Vamos trocando ideia, vamos te ajudar, pra que a gente consiga sempre seguir em frente. Um beijo, até o próximo vídeo.